Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma videoaula. Nosso tema dessa aula de hoje vai ser sobre escalas. Dentro do estudo da cartografia, é um dos estudos muito importante, pois determina a relação da distância da realidade e aquela proposta para os mapas, tá bom? Para nós entendermos a escala, vamos buscar na origem onde ela é utilizada, tá? Onde usamos escala? Nós usamos escalas para dimensões do mapa e cartas topográficas. Cartas topográficas, só relembrando, é um mapa específico que trabalha com altitude e níveis do relevo, tá bom? Também usamos escalas em plantas utilizadas em projetos, tá? De engenharia, bairros, condomínios, tá? Ou também em projetos menores, em casa, apartamentos, tá? Projetos também dentro das empresas, das indústrias, em que trabalham com peças, equipamentos. E também design de objetos, em que a realidade precisa ser aumentada ou diminuída, ampliada ou reduzida, no caso, para se determinar qual a proporção dessa dimensão, tá? Mas, antes disso, nós temos que entender que nós temos duas análises de escalas em geografia. Primeiro, a escala geográfica, segunda, a cartográfica. Nosso enfoque hoje é a cartográfica, mas vamos relembrar o que é a escala geográfica. A escala geográfica é aquela que é um recorte espacial de análise. Como assim? Todos os fenômenos geográficos, pode ser população, urbanização, danos ambientais, bacias hidrográficas, qualquer elemento geográfico, fenômeno que vai ser estudado, pode ser estudado das diversas formas. Mas eu tenho que saber qual é o recorte que eu vou estar utilizando. Vou estar utilizando recorte local, vou estar utilizando recorte estadual, recorte regional, recorte nacional, continental ou mundial, para que eu possa comparar entre esses elementos de recorte de análise, ou locais por locais, estaduais por estaduais, para que as comparações sejam feitas de uma maneira mais fácil e melhor, tá? Mas, como eu disse, nosso assunto aqui é sobre a escala cartográfica. A escala cartográfica, então, ela se resume a duas formas de apresentação, mas ela tem qual função? Ela tem a função de estabelecer uma relação entre o tamanho dos objetos apresentados e que tamanho desse objeto vai ser representado no mapa, tá? Essa é a redução da realidade, tá? De que forma que ela se apresenta? Em forma gráfica e numérica. Quais são essas duas formas? Vamos ver os dois exemplos agora, tá? Primeiro exemplo da escala gráfica. A escala gráfica ela é expressa em uma reta graduada, normalmente centímetro, tá? Aparece da seguinte forma. Assim, em que eu tenho cada centímetro equivalendo a 50 km, tá? Dois desenhos diferentes, no caso aqui eu tenho 3 centímetros, equivalente a 150 km. Ou pode aparecer também outra forma de desenho importante, que é uma reta graduada, que tem uma medição já estabelecida com o próprio numeral. Nesse caso aqui são 3 centímetros, equivalendo a 9 km. As escalas gráficas são mais fáceis de ser utilizadas, pois elas já estão presentes nos mapas em que eu preciso saber a distância exata entre dois pontos, tá? Diferente da escala numérica, que há a necessidade de uma conversão, que nós vamos ver a seguir, tá? A escala numérica já é expressa como uma fração, em que eu tenho o valor do mapa e a divisão dele na realidade. Quantas vezes a realidade foi diminuída? Neste caso, uma escala simples, né? 1 para 100 mil significa que a realidade foi dividida 100 mil vezes, tá bom? Vamos ver outros exemplos da escala numérica, tá? Aqui, resuminho, escala numérica, 1 para 500 mil, lê-se o seguinte. 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes. Já que a escala gráfica tem uma reta de 2 centímetros, a escala de 5, né? 1 centímetro no mapa equivale a 5 km na realidade. Ou 2 centímetros no mapa equivale a 10 km na mesma realidade, tá? Aqui, detalhes importantes, sem esquecer, tá? Mapas com escala gráfica permite uma redução e criação do mesmo, sem que haja conversão ou alteração da escala, desde que você amplie o mapa e a escala conjuntamente. Eu posso ir no scanner, eu posso ir numa copiadora, fazer ampliação e redução deste mapa, e não vai ter alteração nenhuma, desde que eu tenha junto com o mapa a escala, tá? Outro detalhe importante, a escala numérica é expressa por uma fração, sempre, tá? Posso estar utilizando 1, 2 pontos, ou barra, ou símbolo fracionário. É óbvio que o produto da divisão determina quantas vezes aquela realidade foi diminuída, tá? E, portanto, quanto mais a realidade for dividida, menos detalhe apresentará. Vamos ver esse exemplo agora aqui no mapa, tá? Na próxima tela. Nível de grandeza escalar. Eu tenho escala grande, que expressa bairros, vilas e condomínios, no valor de 1 para 10 mil, significa que a realidade foi diminuída 10 mil vezes, tá? Dividida 10 mil vezes. Uma escala média, 1 para 50 mil, nessa mostra municípios, é a carta oficial do IBGE, que às vezes
uma carta só representa o município, ou preciso de 2 ou 3 cartas, depende do tamanho do município, mas essa escala é considerada de nível médio, tá? Veja alguns detalhes do município. Escalas pequenas, em que eu tenho 1 para 1 milhão, estados, regiões, países, etc. Cuidado com a relação da grandeza aqui. Olha, quando eu falo grande, eu tenho um número menor aqui, mas eu estou falando de uma fração. Aqui eu tenho uma escala pequena, eu tenho um número enorme, mas eu estou falando de uma fração. 1 que divide 1 milhão, tá? Não fique prestando atenção desses valores, pensando, numeral grande, escala grande. Não, a escala é pequena, tá? É inversamente proporcional nessa realidade, tá bom? Vamos ver o mapa agora, como eu disse, tá? Aqui é a cidade de Coronel Procópio, no estado do Paraná, uma escala de barro para 50 mil, vejo detalhes como ruas, quadras, tá? Dá para determinar aqui o número de algumas avenidas, o número de alguns pontos principais do município, tá? E aqui eu tenho uma redução, 1 para 100 mil. Essa redução aqui eu tenho menos detalhes, tá? Ou seja, estou reduzindo a minha escala, tenho menos detalhes. Estão vendo? Reduzindo a escala, menos detalhes. A escala ficando cada vez menor, o numeral aqui aumentou, tá? Hoje em dia no Google Maps é muito fácil fazer isso com o scroll do mouse, dando um zoom, tá? Aqui, escala de 1 para 250 mil, eu só tenho o município e seus vizinhos aqui. E aqui, escala de 1 para 1 milhão, o município fica bem pequenininho e eu tenho todos os municípios à sua volta, tá bom? Então, aqui eu fui reduzindo a escala até chegar a esse ponto, tá? Continuando. Exemplos que nós vamos dar agora, aqui, o mapa do município de Osasco, tá? A cidade que nós moramos, tá? Nessa escala aqui eu tenho cada centímetro equivalente a 1 quilômetro. Uma escala simples, fácil. Então eu posso pegar essa escala aqui e perceber a distância entre os bairros de Osasco. Por exemplo, entre Roxidade e o centro tenho 2 centímetros, 2 quilômetros. Entre Vila Iara e o centro tenho 2 centímetros, 2 quilômetros aproximadamente. Entre Vila e Holanda aqui e o centro, 3 centímetros, 3 quilômetros aproximadamente. Então é fácil determinar isso com uma régua e com a escala aqui. Eu posso determinar o ponto mais ao norte de Osasco, mais ao sul de Osasco, tá? Para saber exatamente a distância entre os bairros de Osasco. Mas vamos ampliar também para outra circunstância. Brasil. Aqui a escala de cada centímetro equivale a 120 quilômetros. Então, nesse mapa do IBGE, eu consigo determinar a distância entre os municípios, a distância entre os estados. Em relação a essa escala, é fácil só multiplicar a distância encontrada com uma régua por 120, tá? Um outro exemplo que eu tenho aqui dentro desse mapa, eu aqui reduzi um pouco essa escala, eu tenho aqui a mesma escala, cada centímetro equivalente a 120 km, tá? Que é a distância aproximada entre Curitiba e Joinville, a distância aproximada entre Florianópolis e Criciúma, e entre Porto Alegre e Caxias do Sul. Lembrando sempre que eu estou falando de distância entre 2 pontos em linha reta, tá? Não considerando rodovias nem avenidas, tá bom? Continuando aqui, para entendermos isso, nós temos que usar a tabela de conversão de unidades medidas, tá? Essa tabela de conversão de unidades medidas, ela nos traz a seguinte ideia. Quando preciso transformar centímetros para quilômetros, eu tenho que deslocar a vírgula, quantas casas decimais? Só ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a vírgula que está neste número aqui, eu desloco 5 casas decimais, transformei centímetros para quilômetros. Para transformar quilômetros para centímetros, eu faço o contrário. Ao invés de deslocar a vírgula, eu desloco a vírgula para cá, acrescentando 1, 2, 3, 4, 5 zeros, tá? Normalmente a distância que nós utilizamos sempre é centímetro para quilômetros, ou metro para quilômetros, ou metro para centímetros, ou centímetros para metros. Normalmente são essas, tá? Vamos ver um exemplo para entender um pouco melhor na próxima tela. Aqui nós temos a básica, que é 1000 metros igual ao quilômetro, né? E 100 mil centímetros igual ao quilômetro. Está vendo onde está a vírgula desse numeral? Está aqui, tá? Agora, para transformar isso para quilômetro novamente, eu tenho que fazer o quê? Transferir essa vírgula para cá. Essa vírgula, ela vem para cá, eu menosprezo os zeros que estão após a vírgula. Se for outros numerais, eu posso menosprezar. Só menosprezo o zero, ficando o seguinte, 1 centímetro do mapa igual a 1 quilômetro. Beleza. E qual é a escala que vai estar dessa forma? Essa escala aqui, 1 para 100 mil. Então, quando eu vejo uma escala de 1 para 100 mil, eu já sei que 1 centímetro no mapa é igual a 1 quilômetro no terreno. Então, quando eu tenho essa escala, fica muito fácil resolver esse tipo de exercícios. Agora, eu posso tanto transformar quilômetros para centímetros, centímetros para quilômetros. Nesse caso, eu preciso de um conceito matemático da tabela de conversão de unidades medidas e também números fracionários e números decimais. Olha aí, presta atenção nas aulas de matemática também, tá? Vamos fazer um exercício de exemplo, para a gente entender um pouco melhor. Esse exercício aqui é da UEL, Universidade Estadual de Londrina, tá? Tem o seguinte enunciado. Na cartografia, escala, relação matemática, as dimensões do terreno,
e representação do mapa, e constitui seus elementos essenciais. Considere uma viagem do Rio até Belo Horizonte, passando por Vitória, tá? E tem algumas perguntas aqui, com base no texto da figura. Calcula a distância entre Rio e Vitória, Vitória e Belo Horizonte, e a distância total de Rio a Belo Horizonte passando por Vitória. Quais são os dados que eu tenho? 5 centímetros entre Rio e Vitória. Aqui o dado já aparece aqui, nós usamos régua no vestibular, tá? Então já aparece aqui 5 centímetros. Vitória e Belo Horizonte 4,5, tá? E a escala 1 para 7.700, 7.000, tá? Agora aqui eu tenho que converter, cortar esses zeros aqui, fica 77, como exemplo disso aqui. Ou seja, eu tenho esse resultado lá, que é da minha escala, eu faço o mesmo procedimento da tela anterior, desloco a vírgula que está aqui para cá, sobrou 0, corto 5 zeros, sobrou 77. O centímetro do mapa equivale a 77 km no espaço real. Eu quero a distância entre Rio e Vitória, que é 5 centímetros, eu tenho 375. Eu quero a distância entre Vitória e Belo Horizonte, eu tenho 4,5 centímetros. Distância 356,5 km, tá? E a distância entre os dois é só somar as duas distâncias. Então a resposta do exercício vai ser essa. A distância entre Rio de Janeiro e Vitória é de 385 km, considerando que eu multipliquei 5 aqui vezes 77, já cortando os zeros, transformando isso aqui de centímetros para quilômetros. Em Vitória e Belo Horizonte, 346,5. Eu tenho 4,5 aqui multiplicado pelo mesmo 77, tá? E a distância entre Rio e Belo Horizonte passando por Vitória, 731,5. Considerando uma linha reta entre as cidades, neste caso, a distância em estradas e rodovias tem alterações, tá ok? Tem uma infinidade de exercícios vestibulares que trabalham com escalas, às vezes pedindo para determinar a distância, às vezes pedindo para determinar a escala. Então, só treinar um pouco, utilizar a regra de 3, às vezes é necessário, ou ir direto ao ponto, como nós fizemos aqui agora, tá ok? Então, espero que vocês possam ter relembrado um pouco de escalas, tá? Pois esse assunto é um assunto que sempre está recorrente nos vestibulares, aparece sempre no Enem, e tem sempre a necessidade de entender que, para entender escala, tem que entender só de geografia, tem que ter um pouquinho de conhecimento de matemática também, tá ok? Então, aí, bons estudos para vocês, tá bom?